Oi, gente, eu vou fazer aqui uma introdução da carta aos Gálatas, né? É muito importante, é vital a leitura dessa carta. Eu acho tão tremendo que problemas relatados aqui nessa carta, ela é muito contemporânea, é muito da nossa realidade de hoje. Eu já falei outras vezes, né, que nós devemos ler sempre a Bíblia com questionamento, levantando, né, o que que isso vai me ajudar, o que que me instrui, o que que me aproveita, como a gente fala na linguagem, eu trago dentro da minha realidade, como eu vou aplicar isso na minha vida, né, o que que de fato isso, porque se você lê a Bíblia simplesmente por ler, né, e não pratica, como o próprio Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e pratica, né, edificou a sua casa sobre a rocha. Então, se a gente lê e não pratica, não vale de nada. Mas eu quero dizer para você que é uma carta que tem só 6 capítulos, mas é uma carta muito rica. Primeiro que foi o Espírito Santo que inspirou. Quem escreveu foi Paulo, mas quem inspirou foi o Espírito Santo. E de questões assim muito latentes da nossa vida hoje, né? Paulo escreve essa carta aos Gálatas com o intuito de você vê Paulo aí já chegando de uma maneira bem diferente nessa carta, já chegando assim, como a gente diz, com o pé na porta, bem bravo. Normalmente ele faz aquelas introduções da cartas ali bem amoroso, tô orando por vocês, né? Eu e os santos, onde de repente da região que ele tá. E a gente vê que não é o caso, que Paulo já chega ali já batendo nos Gálatas, vamos dizer assim, né? É preciso dizer que a Galácia, ela não é uma igreja propriamente, ela é uma região, a região da Galácia, né? Por isso que fala os Gálatas. Se você for lá no capítulo 13 e 14 de Atos, você vai ver que ali começa a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. E essas igrejas aqui, elas são frutos dessa viagem missionária de Paulo. Quando estava tendo um avivamento, né, o evangelho, estavam pregando o evangelho na cidade de Antioquia da Síria, que era uma grande cidade, só ficando atrás de Roma, que era a capital do império, e de Alexandria. E sabendo os apóstolos que o evangelho tinha prosperado naquela região, ele manda Barnabé para lá. E Barnabé se lembra de Paulo, vai atrás de Paulo, e a igreja em oração e jejuando, né, o Espírito Santo diz: me separa Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho. Então manda eles a essa região, eles pregam o evangelho, a gente sabe as coisas que aconteceram. Eu acho tão tremendo porque como o Espírito Santo organizou a ordem, né? Eu não sei se você sabe, mas a forma que está ordenado, né, na Bíblia nem sempre é a ordem cronológica, então nunca foi, nem sempre foi aquela ordem que aconteceu. O livro de Atos certamente foi escrito depois, porque ele dá uma pincelada em todos os fatos ali, as viagens missionárias e tal. Depois vem a carta aos Coríntios, e esse livro aqui, essa carta, provavelmente foi o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento. Então, não é porque a carta aos Coríntios está primeiro, está em primeiro, quer dizer que ela foi escrita primeiro, não. Foi essa carta aqui que foi escrita primeiro. E estava acontecendo algo muito sério nessa região. Paulo tinha evangelizado juntamente com Barnabé, né? E foi a igreja de Antioquia da Síria, que tem diferença, né? Essa região compreende as igrejas de Antioquia da Pisídia, Listra, Derbe e Icônio. Então, depois que ele pregou o evangelho nessa região, ele retorna juntamente com Barnabé à igreja que o enviou, que foi Antioquia da Síria, e relata, vai dizer isso lá em Atos, né, as coisas que Deus tem feito através dele. E aí ele tem uma notícia, que também está registrado lá em Atos, que desceram alguns da seita dos fariseus a essa região e chegou lá falsos profetas, dizendo ali que querendo perverter o evangelho de Cristo, né? Dizendo que eles ensinaram o evangelho, mas não era bem aquilo. Eles começaram a fazer tipo pergunta: vocês guardam a lei de Moisés? Não.
vocês são circuncidados? Não. É, vocês observam as festas judaicas? Não. Ah, então, não. Então quem é o pastor de você? Ah, esse pastor, eu vou falar uma coisa para você, deve ter, eu até imagino o texto, não se sinta ofendido, mas ele não ensinou a verdade como que é, não. A fé é em Jesus, mas nós acreditamos em Jesus, mas você também tem que fazer algumas coisas, você tem que fazer alguma, você tem que observar, guardar a lei de Moisés para você ser salvo, você tem que circuncidar você e seus filhos, você tem que acompanhar as festas judaicas, e Paulo soube disso. Quando Paulo soube disso, a primeira coisa que ele fala, me admira que vocês tenham mudado de ideia tão rápido. Eu cheguei aí, eu preguei o evangelho, eu falei que a fé vem de Jesus Cristo, porque a partir do momento que nós queremos fazer mais alguma coisa por nós mesmos, achando que o nosso sacrifício de me bater, de ficar muito tempo, de ficar no milho, ajoelhado, de andar de joelho, de fazer qualquer coisa, se a gente acha que qualquer coisa dessa possa ser acrescentada, a gente está diminuindo o sacrifício de Cristo. Porque o sacrifício de Cristo, ele foi o suficiente, não tem mais nada. Eu sei que às vezes é difícil, o cristianismo às vezes que com tanta pureza que é a mensagem, que ela é passada com tanta pureza, né, até com simplicidade, a fé em Jesus Cristo ela é suficiente. E às vezes nós temos a tendência a achar que alguma coisa que nós possamos fazer que vai nos aliviar de alguma coisa, né? Porque a fé é aquilo que você não vê mesmo, você tem que acreditar na palavra que está escrita. E Paulo começa essa carta, novidade, surpresa, fazendo defesa do seu apostolado. Por quê? Porque essas pessoas colocaram novamente em xeque o apostolado do apóstolo Paulo. Certamente disseram ali, olha, ele veio aqui, ele se diz apóstolo, mas ele não é bem assim, não. Primeiro que ele não ensinou as coisas como tem que ser. E segundo, não sei se vocês sabem, mas ele nem andava com nem junto lá daqueles 12, daquele grupo dos 12, ele fazia parte. Ele veio depois, ele se diz apóstolo, né? Mas quem andou com Jesus foram os 12. Então, você vai ver ali o que Paulo já começa falando o seguinte, não consultei nem carne nem sangue. Ou seja, o evangelho eu não aprendi de homem. E realmente, que quem ensinou a ele foi o Senhor Jesus. Ele fala que depois, aqui na carta aos Gálatas, ele fala que depois que o Senhor apareceu para ele, passou 3 anos na Arábia. Então, certamente ali fazendo um seminário intensivão ali com o Senhor Jesus, aprendendo, o mesmo tempo que Jesus investiu nos 12 apóstolos, foi o tempo que Jesus também investiu em Paulo, ensinando a graça de Deus. Ou seja, o judaísmo ele aprendeu foi aos pés de Gamaliel, que era um grande rabino. Mas a graça de Deus ele aprendeu com a própria graça. Ele aprendeu com Jesus Cristo. Então, ele prega o evangelho, ele vira as costas e esses Gálatas, eles rapidamente mudam de opinião. Então já tinha Gálatas que já estavam ali circuncidando, estavam querendo observar as práticas judaicas, e ele realmente passa ali uma bronca, passa 2 capítulos defendendo seu apostolado mesmo, né, dizendo que ele teve o chamado pessoal, que foi a condição, né, de ver o Senhor ressurreto. Ele teve aquele chamado dele pessoal. Paulo era muito perseguido por isso, por ele não ter, e colocavam, né, o próprio inimigo para poder colocar aí uma dúvida, de colocar algo a mais para você, e corria um risco muito sério do cristianismo virar uma seita judaica, né? Eu acho tão interessante porque a Bíblia fala que tudo que foi escrito foi para o nosso ensino, né? E a gente traz, né, se você perguntar hoje, né, qual é a sua fé? Não, é Cristo Jesus, mas a gente vê igrejas tentando até nos dias de hoje perverter as verdades. Então a gente vê assim, até no meio evangélico, querendo judaizar a igreja, né? Trazer novamente as práticas do judaísmo para dentro da igreja. Ele vai falar que Abraão ele foi justificado pela fé. Abraão era judeu. Então, antes dele ser circuncidado, 400 anos depois que Deus foi dar a lei. Então ele foi circuncidado pela fé, né? Então não tem, ele vai falar que a lei, ela é o nosso aio, ela foi o pedagogo. A lei, ela vai nos mostrar que
que nós somos imperfeitos, que a lei é muito exigente, nós não temos condições de cumprir a lei, mas ela vai nos levar a alguém que é perfeito, que cumpriu a lei. Esse é o papel da lei, é o aio, é o nosso pedagogo, é o nosso mestre, vai nos ensinar ao que fazer. Então, que você faça essa leitura, trazendo ali realmente que a gente vê uma diferença muito grande entre os coríntios e os gálatas. Os coríntios, eles tinham aquela vida pregressa, por isso tinha até aquela confusão toda na igreja, numa igreja muito imatura, que deu muito trabalho, como a gente chama, é uma igreja com muita meninice, né? Mas eles preservaram a essência do evangelho, que era a fé em Cristo Jesus. E os gálatas já estavam se deixando perverter por esses falsos profetas que desceram até lá e já pregando, misturando, querendo acrescentar coisas ao evangelho, e Paulo de maneira alguma aceitou. Então que fica aqui uma reflexão para mim e para você, né? Ele fala novamente: o justo viverá pela fé, e é somente pela fé.